Saúde na mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Saúde na Mídia. Um prazer recebê-los aqui todos os sábados a partir das 9 da manhã com muitas notícias para melhorar a sua mente, seu corpo e seu espírito. É o Saúde na Mídia que está começando e hoje com mais um especialista no ar. No Saúde na Mídia deste sábado, vamos explorar em detalhes quais são os sinais de doenças neurológicas em crianças, entender os diversos tratamentos disponíveis e aprender como identificar essas condições com o neurocirurgião Dr. Euler Sawaia. Além disso, Karina Vieira vai apresentar uma abordagem super interessante no tratamento do autismo em crianças. E também vamos conhecer um projeto incrível no quadro Fazer o Bem, o projeto solidário Amar São Luís. E é claro que para começar, com aquele pé direito, a gente tem que saber o que rola por aí com Karina Vieira. Bom dia, Amanda. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, eu fiz uma entrevista muito interessante sobre o autismo. Visitei uma casa que trata crianças, que é muito interessante essa matéria, porque para os pais ficarem de olho, né? Novos tratamentos, novas abordagens. A gente sabe que tem crescido o número de crianças autistas e os pais e muitas pessoas precisam saber como tratar, com empatia, com cuidado, com amor e respeito. Então não perca que tem isso e muito mais hoje no Saúde na Mídia. O início de doenças neurológicas pode ser influenciado por uma variedade de fatores e cada doença neurológica tem suas próprias características distintas. Em crianças, o diagnóstico e o tratamento das doenças neurológicas podem ser desafiadores. Muitas dessas condições têm apresentações clínicas variadas. Quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento começarem, melhor serão as chances de gerenciar a condição e melhorar a qualidade de vida desse pequeno. E o assunto, esse é o nosso assunto de hoje, aqui com o Dr. Euler Sawaia, que é neurocirurgião e veio conversar com a gente no Saúde na Mídia. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer recebê-lo para falar de um assunto tão vasto e com tantas dificuldades assim de entendimento. Para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as doenças mais frequentes neurológicas em crianças. O que está aparecendo muito no consultório para a gente, acho que por esse boom aí de diagnósticos, é o autismo. Mas existe uma outra série de doenças neurológicas na infância, principalmente os quadros de epilepsia, ou mesmo doenças mais graves, como tumor na infância, que é uma coisa até relativamente comum nos pequenos, né, como você falou, mas que entra nesse grande leque de doenças neurológicas. Quando os pais procuram um consultório, quais são as principais queixas? Existem alguns sintomas que levam a chegar até um neurocirurgião, por exemplo? Hoje em dia, o principal sintoma que os pais relatam muito é principalmente dificuldades na escola, dificuldades relacionadas ao aprendizado. E aí, essa dificuldade relacionada ao aprendizado, ela vai se desenrolando em outros sinais e sintomas, que vai desde uma dor de cabeça, alterações de equilíbrio, ou mesmo um quadro de crise convulsiva, como algumas dessas crianças se apresentam. A partir desse momento que chega no consultório essa demanda, qual é o encaminhamento, por exemplo, com as crianças autistas? Qual é o papel do neurocirurgião? Qual é o papel do profissional nessa área? Independente de ser neurocirurgião ou um neuropediatra, o nosso principal papel é fazer, antes de tudo, uma triagem para saber se aquela criança tem ou não sintomas que caracterizam o autismo ou qualquer outra doença neurológica. Por isso, a importância do pai levar o seu filho, os pais, levarem seus filhos para um profissional que tem experiência em doenças neurológicas. Pode ser um neurocirurgião, um neurologista ou mesmo um neuropediatra. E esse acompanhamento é um acompanhamento também multidisciplinar, no caso do autismo. Certeza. A gente pode falar que tem crescido muitos casos de autismo e existe alguma justificativa do porquê que isso tem acontecido atualmente? Talvez esse crescimento do número de casos tenha porque ao longo dos anos muitos casos não tenham sido diagnosticados, né? Com a popularização da informação, até as próprias redes sociais divulgando informações, os pais estão mais sensíveis a essas variações que a criança tem. Mas, no geral, nós estamos conseguindo diagnosticar muito mais doenças neurológicas em geral hoje em dia, principalmente pelo acesso à informação.
E esse diagnóstico, quando a gente fala do autismo, você falou assim, Amanda, tem dificuldade do autismo, a gente não tinha esse diagnóstico, por isso que agora está tendo muitos diagnósticos. Ele é multidisciplinar? Já chegou casos de autismo no seu consultório, por exemplo, que chegou na hora e quando você foi fazer a anamnese, foi fazer os exames mais profundos, descobriu que realmente nem era autismo? A gente fala que qualquer doença neurológica precisa de uma equipe multiprofissional, que não é somente um médico, mas sim todo um arcabouço de outros colegas profissionais da saúde para conduzir essa criança, no caso esse paciente. Alguns pacientes chegam com características de atraso no desenvolvimento e aprendizado e muitas das vezes tem uma outra doença ou genética ou uma outra doença neurológica associada que leva a ter esses sintomas e não é necessariamente um autismo. Então, assim, o autismo está muito em voga e é importantíssimo a gente ter acesso à informação para poder conduzir da melhor forma possível essas crianças, mas não negligenciar que existem outras doenças neurológicas que podem também ter sintomas e sinais semelhantes entre elas. Os quadros, por exemplo, de epilepsia, tumores cerebrais ou outra condição neurológica também podem dar sinais e sintomas semelhantes. Quando você fala de déficit de aprendizagem, a gente lembra muito do TDAH, que também está em alta, assim como tem se falado muito do autismo. Como é feito esse tipo de diagnóstico? É preciso fazer exames, são testes, até chegar no diagnóstico às vezes demora anos para um profissional. Cada um desses pacientes, eles apresentam características específicas de cada uma dessas patologias. Só que não existe muitas das vezes um exame específico, mas a avaliação multiprofissional, uma série de testes e, antes de tudo, um acompanhamento a longo prazo. Às vezes, em uma única consulta, em uma única avaliação com um neuropsicólogo ou com um psicopedagogo, você não consegue definir o grau ou deficiência de aprendizado. Às vezes, o acompanhamento é longo. Muitas das vezes, a gente conversa com o familiar e explica o diagnóstico que você deseja tanto, às vezes eu preciso de um pouco mais de tempo para que a gente consiga definir se é isso ou não é, ou se essa criança só está passando por um período de atraso normal, como antigamente muitas dessas crianças tinham, e aí quando você troca de escola, muda a forma de abordagem educacional na criança, a criança tende a deslanchar e evoluir normalmente. Quando você fala desse atraso normal, a gente pode citar aqui para quem está acompanhando a gente, de repente as pessoas não entendem o que é um atraso normal, o que é um atraso... Por exemplo, uma coisa que nos traz muito atraso de aprendizado é a quantidade excessiva de telas que muitas dessas crianças são colocadas. Então, uma criança até 2 anos de idade, o ideal é que ela não tenha acesso a celular, tablet ou um televisor. O ideal é que ela seja estimulada como muitos de nós foram estimulados na nossa infância, sem tantos dispositivos eletrônicos. Então, é como se a criança ficasse um pouco preguiçosa diante de tanta informação digitalizada e faz com que ela tenha um atraso. Nós retiramos um pouco esse excesso de telas e começamos a utilizar métodos de aprendizado mais convencionais, estimulando ela de uma forma mais criativa, deixando essa criança, entre aspas, um pouco menos preguiçosa em busca do conhecimento. Você falou aí de um desenvolvimento que tem a ver com o comportamento humano. Sim. E quando tem a ver com a genética, quais são tem uma frequência maior de desenvolvimento neurológico, de doenças por fator genético? Uma série de doenças neurológicas tem componente genético. Então, se você tem um familiar ou tem um outro irmão que já apresenta isso, você tende a ter um componente muito maior dessa criança apresentar. Mas isso não é determinante. Às vezes você pode ter um filho ou mais de uma criança dentro de uma família que desenvolve uma doença que até então nenhum outro familiar tinha. Como que seria a diferença do desenvolvimento de doenças neurológicas em crianças e em adultos? Elas se assemelham? O diagnóstico às vezes só vem depois? Como crianças e adultos, a gente diz que a criança não é um adulto pequeno, né, mas ela tem uma fisiologia diferente. Muitas das vezes o adulto ele sabe explicar o que ele está sentindo e muitas das vezes a criança não sabe. Então as crianças são muito pequenas, elas não sabem colocar aquilo que ela está sentindo. Às vezes o componente de uma cefaleia, uma dor de cabeça de uma criança pode ter uma característica diferente de um adulto. Então algumas doenças neurológicas elas se apresentam de formas diferentes em adultos e crianças. Por isso que é sempre importante que a criança em especial seja vista por um profissional
que tenha experiência com aquilo, ou por uma equipe que tenha experiência naquilo para poder saber diferenciar isso. Você podia citar para a gente, por exemplo, alguma doença que realmente tem uma distinção bem grande entre crianças e adultos? Por exemplo, alguns tumores, que muitas das vezes acaba sendo um estigma, né, a gente falar, mas Quando fala a palavra tumor já assusta. Algumas tumores ou neoplasias em crianças, elas têm um comportamento muitas das vezes um pouco mais agressivo. Então, você tem uma localização da lesão no cérebro diferente do adulto, um comportamento que a gente chama de comportamento patológico da doença um pouco mais agressivo e, por consequência, o tratamento também é diferente. Então, por exemplo, tumores cerebrais em adultos e crianças, eles têm, muitas das vezes, origem e tratamento completamente diferentes. E já que a gente está falando agora de tratamentos, doutor, o que a ciência, o que a medicina tem avançado em tratamentos para doenças neurológicas, justamente nessa fase infantil? Antes de tudo, o diagnóstico precoce, cada vez mais a gente capacitando profissionais e uma equipe multiprofissional para poder diagnosticar e dar suporte inicial para essas crianças. E ao longo dos anos, falando um pouco mais da minha área, nós viemos desenvolvendo a neurocirurgia cada vez de uma forma mais especializada, mais delicada, como a gente diz, para tratar essas crianças. E, doutor, existe algum tipo de medida preventiva que os pais podem fazer? Porque quando a gente fala de cuidado com os filhos, os pais querem fazer tudo para evitar qualquer tipo de doença possível. Nas doenças neurológicas, é possível prevenção? Tem uma que é bem específica e pode parecer um clichê. Uma delas é um bom pré-natal. Uma das coisas que acontece muito, somente no Brasil, é um distúrbio neurológico que a gente chama de mielomeningocele, que é uma malformação da medula e da coluna vertebral, que ela pode ser evitada quando a mãe faz um bom pré-natal, repondo folato antes da gravidez. O ácido fólico. O ácido fólico. Então, todas as mulheres em idade fértil que pretendem engravidar deveriam fazer reposição de folato como uma medida preventiva para esse tipo de doença. Então, antes de tudo, um bom pré-natal, um bom acompanhamento, por si só já protege de uma série de doenças neurológicas para os futuros filhos, né, no caso. Perfeito. E também o comportamento, né? A gente falou aqui das telas, são outros comportamentos. Sim. Existem alguns outros comportamentos também que a gente pode incorporar ao longo da educação das crianças? Antes de tudo, uma coisa que a gente fala, a relação dos pais com a criança, essa relação de proteção ajuda no desenvolvimento psicológico da criança. Um componente que é extremamente importante, que é válido a gente citar, vacinar as crianças, né, a proteção, a amamentação. Então, assim, eu volto a bater em vários clichês. Lá na concepção. Então, é toda a ideia da concepção, a amamentação, a vacinação, a proteção da família e, antes de tudo, um estímulo, né? A criança, como qualquer ser em desenvolvimento, ela precisa ser estimulada a aprender. Então, a presença dos pais, do cuidador, de quem quer que seja, estimulando, dando os estímulos corretos para a criança, isso ajuda muito no desenvolvimento neurológico. E aí o fator escola também, o fator rede de apoio. Rede de apoio, as relações familiares, ambientes extremamente conturbados ou violentos, prejudicam o desenvolvimento desse futuro jovem, futuro adulto. Então, tudo isso, essa carga psicológica, ela acaba sendo armazenada ao longo do tempo. A gente falou aqui de crianças, falou um pouquinho da diferença dos adultos e dos adolescentes, doutor. O que mais tem recebido lá no consultório? Dos adolescentes muda um pouco, né? Como são, principalmente no período de férias, né? A gente vai chegar agora mais para o final do ano, no período de férias. O risco principalmente de acidentes, né? A gente tem aqui a região dos Lençóis, então acaba, porventura, acidentes com banho de rio, é uma coisa comum em jovens um pouquinho adolescentes, né? Por conta dessa exposição, ou mesmo acidentes de carro ou acidente de moto, né? A gente sabe que, infelizmente, no interior e até mesmo aqui na capital, muitas das vezes não se usa as proteções adequadas. Então, a transição da adolescência para a vida adulta, você acaba tendo uma mudança no padrão das doenças. Então, você tem um componente muito maior aí dos traumas relacionados à adolescência do que das crianças, né? Os tratamentos, antes de chegarem à cirurgia, são tratamentos medicamentosos? Quais são os tipos de tratamentos? Algumas doenças, como o autismo, que a gente comentou, né? A maior parte desses tratamentos é um suporte multiprofissional,
Então não existe uma cirurgia específica, não existe uma medicação específica que resolve completamente a situação, mas algumas outras doenças sim é necessário. Você tem um tumor cerebral, que é uma lesão que precisa ser retirada, né? Aquela lesão precisa ser tratada, o tratamento cirúrgico é inicialmente a principal tratativa. Mas a maior parte dessas doenças neurológicas é um acompanhamento clínico bem feito e um acompanhamento multiprofissional reabilitando, né, e adequando esse jovem ou essa criança para uma vida mais normal possível dentro da patologia que ela tiver. Quando chega a ser um tratamento cirúrgico, seria somente nesses casos de tumores mais graves? Como é que é a recuperação? A gente costuma dizer que nas crianças a recuperação é até muito boa, né? Você tem um ser jovem que acaba se recuperando de um tratamento cirúrgico muitas vezes muito mais rápido. Mas não é somente o trauma ou as doenças tumorais que acometem as crianças. Você tem outras doenças, a gente vive num país em que você tem às vezes uma série de doenças infecciosas que tem um acometimento neurológico e que isso precisa ser avaliado a longo prazo. Doutor, aqui só para a gente finalizar um pouquinho, em relação às dúvidas desses primeiros sintomas, que sempre surgem. A gente falou aqui de ficar atento em relação a déficit de aprendizagem, de atrasos, mas, por exemplo, queixas físicas de dores podem levar a um questionamento neurológico, dor de cabeça, uma criança que sente dor de cabeça frequente. Tem três sintomas que são extremamente importantes que vale a pena o pai perceber. Se você tem uma criança que se queixa excessivamente de dor de cabeça, associado a um quadro de sonolência, ou mesmo uma criança que passa de um momento ou outro a ter dificuldade em caminhar, que a gente chama alteração na marcha, ou mesmo um quadro de crise convulsiva. Esses são três componentes que vale a pena você ligar o alerta e levar para ser avaliado por um profissional. E isso pode aparecer em qualquer fase da infância? Pode acabar em qualquer fase da infância da criança. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer recebê-lo para falar de um assunto tão importante. Deixo esse momento agora também para que você passe um recado para a nossa audiência, para os nossos telespectadores que estão acompanhando a gente. Quais seriam esses recados, esse primeiro sinal de alerta, dessa sua disponibilidade para atendimento? Obrigado pelo convite e lembrar vocês que caso algum sinal e sintoma no seu filho ou em alguém que você veja que precisa de um atendimento especializado, leve a um profissional de confiança e não deixe isso para depois. É importante que o mais rápido possível nós façamos o diagnóstico e dê para aquela criança o tratamento adequado. Doutor, mas você não sai daqui não, que daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas do Dr. Euler Sawaia, que já ele vai responder as perguntas da nossa audiência. E se você também quiser mais detalhes sobre o Dr. Euler, quiser ser consultado, precisa levar o filho, algum parente para ser consultado com um neurocirurgião infantil, você pode procurar também o Dr. Euler no Cartão Saúde. Quer saber mais detalhes do Cartão Saúde? Acompanhe com a gente já. Agora eu tenho um recado para você que quer cuidar da sua saúde com economia. Com o Cartão Saúde, você tem acesso a consultas, consultas particulares, a partir, sabe de quanto? De R$20. Além de descontos de até 90% em medicamentos. Isso e muito mais, é porque o Cartão Saúde, ele valoriza a diversidade e oferece cuidados para toda a família. E não tem necessidade de grau de parentesco. Então você pode colocar até 8 dependentes, você sendo titular, e contar com os melhores parceiros, profissionais de saúde do Brasil, como o Dr. Euler, que você acabou de acompanhar por aqui na entrevista. Aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse o site Cartão Saúde. Cartão Saúde é acesso fácil, é saúde garantida. Faz agora mesmo a sua inscrição no Cartão Saúde e tem esse benefício para a sua família toda. Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. Estamos de volta com Saúde na Mídia. Chegou aquele momento que a nossa audiência fez as perguntinhas no nosso Instagram. Você não segue? Começa a seguir agora, @Saúde na Mídia Oficial. A gente abriu uma caixinha de perguntas na semana para o nosso entrevistado, o Dr. Euler Sawaia, que é neurocirurgião. E a Karina Vieira traz agora as principais dúvidas da audiência.
Chegou a hora da nossa interatividade com as perguntas da audiência. Quais são os sintomas e tratamentos típicos para a paralisia cerebral em crianças? A Thalita do Anjo da Guarda perguntou, Dr. Euler. Thalita, essa é uma ótima pergunta. A maior parte dos sintomas relacionados à paralisia cerebral são sequelas causadas pela paralisia cerebral, que é principalmente um déficit em desenvolvimento da criança e uma coisa que nós chamamos de espasticidade, que é uma relativa rigidez muscular que dificulta o movimentar e a marcha dessas crianças. Então, antes de tudo, o tratamento ideal para elas é um tratamento multiprofissional com fonoaudiólogos, fisioterapeuta, e do ponto de vista neurocirúrgico, nós fazemos um tratamento em que a gente visa relaxar essa musculatura, em que muitas das vezes a gente utiliza a própria toxina botulínica, que é utilizada para vários fins estéticos, em que nós aplicamos essa toxina botulínica relaxando a musculatura, que é uma desses sinais e sintomas relacionados à paralisia cerebral, e essa musculatura relaxada ela é melhor trabalhada pela fisioterapia. Então, assim, essa tua pergunta é extremamente pertinente, uma vez que nós temos uma série de crianças com sequelas relacionadas à paralisia cerebral. E vamos de mais pergunta. Como a síndrome de Tourette se manifesta em crianças? Suspeito que minha filha possa ter. O Robson, de São José de Ribamar, perguntou. Robson, a síndrome de Tourette não é uma síndrome muito comum, porém a principal manifestação é quando você se depara com uma criança fazendo movimentos estereotipados. São movimentos involuntários ou mesmo movimentos de braços e pescoço, como se estivesse movimentando os braços e o pescoço de forma aleatória. Muitas das vezes a própria criança identifica esses movimentos involuntários, mas ela não consegue controlá-los. É diferente de um quadro de crise convulsiva. O Tourette tem movimentos estereotipados e ao longo do crescimento da criança, essa criança, juntamente com esses movimentos involuntários, ela pode ou não emitir um som associado. Muitas das vezes a própria criança identifica o desejo de fazer esse movimento, mas ela não consegue controlar. Isso é uma das principais características da síndrome de Tourette. E vamos de última pergunta da audiência. Como a encefalite afeta as crianças? Mariana, do Jardim Renascença, perguntou. A Mariana, uma das principais sinais e sintomas que se apresentam numa criança com encefalite, e não é um acometimento tão incomum, somente nesses quadros aí de encefalite viral, é quadro de rebaixamento do nível de consciência ou mesmo sonolência numa criança, associado muitas das vezes a um quadro de crise convulsiva. Então nós temos aí um acometimento por parte das encefalites. Muito obrigada, Dr. Euler, pela participação. Agora você fica com um giro de notícias por aqui. A Organização Mundial da Saúde alerta que 4 em cada 10 brasileiros têm pressão alta. A taxa de prevalência da doença entre pessoas com idade entre 30 e 79 anos no Brasil é de 45%, maior que a média global de cerca de 33%. Segundo a OMS, é urgente que os países se mobilizem para prevenir o problema da saúde, cujas consequências podem levar ao infarto e AVC. Já nos Estados Unidos, uma nova vacina contra o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, começou a ser testada. Esta iniciativa para criar um imunizante contra o vírus causador da AIDS é baseada em pesquisas realizadas desde 2004. A nova vacina, chamada VIR 1388, será avaliada em fase 1, etapa em que é testada em um pequeno público de pessoas para ponderar as chances de efeitos colaterais graves. E olha, não sai daí que daqui a pouquinho, na volta do bloco, a gente tem Karina Vieira com uma reportagem especial sobre uma nova abordagem sobre o transtorno do espectro autista. Você vai conhecer então um pouquinho mais sobre essas novidades do autismo. Até já! Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. Estamos de volta com Saúde na Mídia. Você
Você já ouviu falar na abordagem ABA para o tratamento do espectro autista? Pois é, a Karina Vieira foi conhecer um pouquinho mais sobre essa abordagem, sobre os tipos de tratamento que estão sendo utilizados com o autismo aqui em São Luís. Dá só uma olhadinha. O autismo é um transtorno que afeta milhares de crianças e famílias em todo o mundo. Para falar um pouco da importância desse tema, convidamos 3 especialistas para conversar com a gente. Para iniciar, vamos falar aqui com a Kitânia. Bem-vinda ao Saúde na Mídia, Kitânia. Obrigada, Karina, pelo convite. E explica para a gente o que é o autismo e como ele afeta o indivíduo. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele afeta o indivíduo na forma como ele interage socialmente, como ele se comunica e como ele processa informações. Esse assunto é um assunto que está tão em alta, né? O que parece para a gente é que cresceu o número de autistas, né? Acho que é devido à informação que a gente já tem. Mas como é feito esse diagnóstico? O número de casos não é que tenha aumentado, né? Mas o diagnóstico mais preciso, o acesso à informação e principalmente o diagnóstico precoce, né? Tem facilitado isso. Esse diagnóstico ele é clínico, ele é feito principalmente por um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Então, esse acesso ao profissional capacitado é que vai ali alinhar todo o desenvolvimento terapêutico que a criança vai precisar. E Kitânia, quais são as características do autismo? O autismo, melhor falando, o transtorno do espectro autista, ele se caracteriza por déficits na comunicação social, na interação social em múltiplos contextos, em padrões repetitivos e restritos de comportamento, de atividade, de interesse. É importante falar que esses sintomas, Karina, eles precisam estar presentes na primeira infância, né? Eles precisam comprometer o funcionamento diário daquela criança, trazendo prejuízos para que haja um melhor diagnóstico. E quando a gente fala de transtorno do espectro autista, é importante explicar o que é o espectro. O espectro nada mais é do que o espectro, ele envolve uma forma de apresentação, sintomas diferenciados em cada indivíduo. Então, ele vai se apresentar de formas diferenciadas de uma pessoa para outra. E isso faz com que requer que o tratamento seja individualizado e seja único. Para os pais que estão em casa, como é que eles podem ter uma noção, já que tu falaste que é um espectro, que são vários tipos de alterações, então o que chama a atenção do pai, da mãe que está com aquela criança ali para procurar um especialista? Karina, é super importante os pais observarem qualquer atraso nesses aspectos que eu havia falado, da comunicação restrita ou da não comunicação, dos aspectos comportamentais, de uma rigidez comportamental, da inflexibilidade, do apego a rotinas. Então, são pontos importantes para ficar de olho e ao sinal de qualquer um desses aspectos, o pai deve procurar um especialista, né? Um neuropediatra, um psiquiatra infantil e com os encaminhamentos procurar o tratamento. E eu acho que é super importante falar, independente do diagnóstico, seja ele de autismo ou qualquer outro transtorno do desenvolvimento, muito mais do que um diagnóstico, e esse não deve ser uma sentença aos pais, mas um caminho para procurar o tratamento, para que a criança se desenvolva, né? Eu acho que o principal objetivo é favorecer a qualidade de vida desse indivíduo. Gente, a Suene é fonoaudióloga, ela vai explicar um pouco aí para o pessoal de casa a importância da fonoaudiologia no tratamento de crianças com o espectro autista. Bom, quando a família chega para a gente com esse diagnóstico do transtorno do espectro autista ou para fechar esse diagnóstico, muitas das vezes o pai chega com a queixa de atraso de fala, ou meu filho até fala, porém ele repete muitos números, muitas letras, repete frases e músicas em inglês do YouTube ou Netflix, o que ele tem de preferência, e é aí que a fonoaudiologia entra para fazer uma avaliação funcional e trabalhar esse atraso de fala, que muitas das vezes pode ser um transtorno motor, e levando para a comunicação mais funcional possível. Suene, esse tratamento,
como os pais podem auxiliar tanto na terapia como no tratamento em casa dessas crianças? Bom, a criança, ela precisa ser estimulada constantemente. Então, dentro das sessões, a gente pede que os pais sejam assíduos, tragam os materiais que a gente solicita, e em casa eles precisam dar continuidade nessa estimulação. Então, a gente dá o suporte para esse pai, para ele estar fazendo a estimulação em casa. E para ajudar essa criança a se comunicar melhor, nós temos a comunicação alternativa aumentativa, que vem estimular a fala e todas as funções comunicativas dela, dependendo da avaliação, para selecionar o melhor método e a melhor abordagem. E agora vocês vão ter um depoimento da Heloísa Ribeiro, que é mamãe do Heraldo, e vai contar um pouquinho dessa experiência em ser mãe de um autista. Olá, meu nome é Heloísa Ribeiro, sou mãe do Heraldo Neto. O Heraldo Neto é uma criança de 8 anos de idade. Ele tem um transtorno do espectro autista, ele tem TEA e tem o TDAH. Ele foi diagnosticado com 2 anos e 4 meses. Eu não vou dizer para vocês que a vinda do diagnóstico dele foi fácil, porque não foi. Mas eu não tive tempo de ter luta. Eu fui à luta, porque eu vi que meu filho precisava de mim, precisava de uma mãe que tivesse qualificações, que precisasse estudar como eu fiz. Hoje eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, estou fazendo análise do comportamento para poder conhecer mais ainda sobre o autismo, para ajudar não só o meu filho, mas outras crianças também que estão dentro do espectro, que são crianças autistas e que os pais têm dificuldades, até do conhecimento, de saber sobre a causa, de saber sobre o autismo, de conhecer um pouquinho mais, de ir em busca de melhorias para o seu filho, porque muitas das vezes eu sei, gente, não é fácil. Nós que somos mães, não é fácil. É difícil o diagnóstico, é difícil a aceitação, mas ela é essencial para que os nossos filhos possam crescer, possam sobreviver dentro dessa nossa sociedade que exclui tanto, que nós percebemos que não é fácil essa vivência. Para a gente que é mãe, que é pai, não é fácil. Imagine para a criança. Sabemos que tem exclusão na sociedade, na escola, no parque, em todo lugar que ele vá. Então, é por isso que nós devemos nos qualificar, nós devemos correr atrás dos benefícios para os nossos filhos. E hoje nós já temos grandes benefícios. A Sara é psicóloga, ela vai falar um pouco da importância da terapia ABA no tratamento de crianças com espectro autista. Bom, antes da gente falar da importância da terapia ABA na vida da pessoa autista, é importante a gente entender o que é essa terapia, o que é essa sigla ABA, que é a análise do comportamento aplicada. É uma ciência que traz evidências científicas, sobre a compreensão de comportamentos e de como a gente consegue levar qualidade de vida para esse sujeito, para esse aprendiz. E aí, quando a gente fala em ABA, e nessa evidência, nessa ciência, a gente pode estar falando em 3 pilares. O primeiro pilar, que é essa evidência científica, que é essa produção de artigos, essa produção de conhecimento, esse estudo, e o segundo tópico, esse segundo pilar, que é esse profissional capacitado, um profissional que está sob supervisão de um outro analista do comportamento, que sempre está buscando conhecimento. E um último tópico, dessa tríade, desse pilar, que não é menos importante, que é o aprendiz, que é a preferência desse aprendiz, dessa criança, das necessidades dessa criança, do que a gente vai ensinar para ela que vai fazer sentido socialmente ela aprender, tanto para ela quanto para a família. E do quanto essa terapia ela precisa ser respeitosa e ter um assentimento também desse aprendiz. Então, quando a gente fala de análise do comportamento, a gente pode estar falando desses 3 pontos, e do quanto esses 3 pontos são importantes
para que a gente leve uma qualidade de vida para essa criança, para esse aprendiz e para essa família, né? E a partir disso, a gente vai estar trazendo benefícios ou ensinando habilidades que são importantes, né, socialmente para esse indivíduo. Sara, esse planejamento, ele é individualizado? Como é que os pais podem participar desse processo? Bom, Karina, como é que funciona esse processo, né, de intervenção ABA? Quando a gente recebe um clientinho, quando a gente recebe uma criança aqui na clínica, a gente tem todo um passo, né, toda uma estrutura, toda uma questão de organização baseada na ciência, baseada na ABA, né? Então, operacionalizando isso, ou melhor, destrinchando isso. A gente recebe esse pai, onde a gente vai estar conversando com ele, né? Uma conversa informal, né, que a gente chama de anamnese, onde a gente coleta dados da vida dessa criança, da vida dessa família, entender qual é essa demanda que essa família está trazendo, né, sobre um diagnóstico, da vida pregressa dessa criança, das dificuldades que ela tem e o que ela espera também em relação ao desenvolvimento dessa criança. E aí, após colher esses dados, né, da vida da criança, da vida da família, a gente vai para um processo de avaliação, né, onde a gente pode estar chamando de avaliação direta, né, onde a gente utiliza alguns protocolos, né, para estar colhendo alguns dados e estar fazendo mensurações, onde esses protocolos eles vão levantar dados sobre marco de desenvolvimento, déficit de dificuldades de aprendizado, né, onde nós utilizamos, dando exemplo de algum desses protocolos, o VIPMAP, o ABLES, o WAFLS, né, e cada um avalia uma habilidade, né. E aí a gente vai escolher os protocolos de acordo com os dados que a gente escolheu nessa anamnese, né, dos objetivos que essa família trouxe e do que a gente observa também do que essa criança possa estar precisando desenvolver. E aí, após disso, a gente vai para a intervenção, depois da gente ter colhido esses dados, né, a gente pega tudo que a gente colheu, tudo que a gente observou, direto e indiretamente, né, as observações do brincar também é muito importante, observar como aquela criança brinca, como ela interage com os pares, como ela interage com um outro adulto, né, então tudo isso é muito importante para a gente planejar o plano de intervenção, do que nós vamos ensinar para essa criança. E aí, a partir disso, a gente planeja, depois volta para os pais de novo, mostra para os pais tudo que a gente planejou, tudo que a gente observou. E se fizer sentido para o pai, para a família, a gente começa a realizar as intervenções, realizar os ensinos, né? E aí depois a gente vai para o processo de reavaliação, né? Ver se essa criança aprendeu, como é que a gente pode ensinar, né? O que a gente vai continuar ensinando, né? Então é um processo bem estruturado, né? Mas que é tudo muito junto, né? Tem as etapas, mas a gente consegue, vai acontecendo, né? Aos poucos. E o mais importante também são as nossas devolutivas, que acontece mensalmente, onde a gente vai mensurar dados, né? Porque dentro da aba é tudo muito quantificado, né? A gente precisa entender as evoluções a partir de dados. Então a gente vai até esse pai, mostra as evoluções dessa criança, as potencialidades que a gente observa, as dificuldades, os comportamentos que trazem algum prejuízo, né? E também levar para esse pai como é que ele pode, né, tá nos ajudando, ou melhor, está sendo ativo e participativo no processo terapêutico, né? Porque a gente faz, todo um conjunto, né? É intervenção, é clínica, é escola e os pais, né? Que passam mais tempo do seu dia a dia com a criança. Então é de fundamental importância que o pai entenda, né, sobre esse processo,
e compreenda e seja ativo, né, dentro desse processo. O que a gente pode perceber é da importância dessa criança ser diagnosticada o quanto antes. E a busca por esse diagnóstico e tratamento multidisciplinar é muito importante para que essa criança consiga se desenvolver bem nas suas atividades e ter qualidade de vida. Amanda, é contigo aí no estúdio. E no quadro Fazer o Bem dessa semana, a gente vai falar sobre o projeto Amar São Luís. Se você quiser mandar sugestões pra gente para esse quadro, onde a gente divulga voluntariamente ações de cidadania, é só entrar em contato no nosso Instagram, @Saúde na Mídia Oficial. Agora acompanhe um pouquinho mais desse projeto. O projeto solidário Amar São Luís é uma ação sem fins lucrativos que atua na comunidade do Polo Coroadinho. O objetivo do projeto é levar amor às famílias e crianças da comunidade, por meio de ações no bairro. A primeira ação do projeto ocorreu para celebrar o Dia das Crianças e foi um grande sucesso, proporcionando muita alegria, com uma tarde de recreação que inclui brinquedos, jogos interativos, pinturas faciais, lanches e presentes. Para o Dia das Crianças de 2023, o projeto pretende arrecadar brinquedos, lanches e recursos para a ação, que vai acontecer no dia 14 de outubro, às 4 horas, na Praça do Burro Brabo, bairro do Coroadinho. Para obter mais informações sobre essa iniciativa, é só visitar o Instagram, @Projeto Amar SLZ, _. Junte-se a esta corrente do bem. Finalzinho do nosso Saúde na Mídia. Hoje estamos aqui todos de azulzinho, combinando. Para trazer energias positivas para vocês aí de casa. Tudo azul, a gente está precisando de paz e calma na nossa alma, energia para você, boas energias para sempre, né, Karina? Muito obrigada, foi maravilhoso a gente falar sobre crianças, doenças neurológicas, falamos um pouquinho também sobre autismo. E você é nosso convidado para os próximos programas. Quer sugerir pauta? É só mandar pra gente. @Saúde na Mídia Oficial e no nosso canal do YouTube, que está lá para você rever esse e outros programas. É isso aí, gente. Segue a gente, compartilha essa mensagem, é uma mensagem de saúde para todos que vocês conhecem. Fiquem bem, tchau, tchau e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Um ótimo final de semana. Saúde na Mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA.